aqui é Fábio Martins e Aldo Gama, com mais uma edição do Dimensão Geek TV. Hoje a gente vai falar de Steve Jobs. Steve Jobs vai ganhar mais uma cinebiografia. Acabou de ser lançada uma foto promocional com o Michael Fassbender vestido como Steve Jobs. O filme vai ser dirigido pelo Danny Boyle, grande diretor inglês. Essa terceira cinebiografia, na verdade, sobre o Jobs. Quem não deve se lembrar muito bem, em 1999 saiu um telefilme que centralizava sobre a briga entre ele e o Bill Gates, né, um duelo Apple e Microsoft. E que é muito bom, diga-se de passagem. E em 2013 teve a cinebiografia dele, né, a Jobs, que é estrelada pelo Ashton Kutcher, que é um filme... na verdade, vamos deixar claro que são duas produções bem diferentes, né? O Piratas é um telefilme, né? Muito bem feito, por ser um telefilme, um investimento bem menor. Que trata, assim, em termos de trama, ele é mais legal porque falar da briga Apple, Macintosh e Microsoft, para quem é rato de computador, isso é um prato cheio, né? Tem essas foquinhas e tal, mas tem o defeito de ser um telefilme, ou seja, é uma coisa muito mastigada para um público mais, vamos dizer assim, não tão... familiarizado com o assunto. Exato, né? Então é uma coisa muito mastigada e vai, sabe, sem sutileza, né? E o elenco também não é essas coisas. Eu achei as atuações muito exageradas, né? O que vale para o segundo também, que o Jobs, o nosso amigo Kutcher, ele é ruim. Eu acho que eu não estou falando de uma heresia aqui, o sujeito é incapaz de passar uma emoção legítima, né? Ele constrói o Jobs em cima de trejeitos, ele capricha naquele jeito de andar meio Robocop e tal, mas não consegue cumprir a função. O que fica de fato registrado é que, apesar de o roteiro dar uma suavizada, o Jobs deve ter sido um dos maiores safados da história da humanidade. Talvez perdendo para o Bill Gates, mas eles não conseguem passar nenhuma imagem simpática do cara, a não ser aquela coisa do americano de trabalho com afinco, que... não importa, ele é mau caráter, mas ele é um gênio, então a gente perdoa. Então, não, eu não perdoo. O mau caráter é mau caráter e não merece adoração nenhuma. Agora... mas ele era um cara que fez bastante coisas. Sim, você tem em casa um Apple ou você tem um PC? Eu tenho PC. É verdade, né? Para quem é analfabeta de informática, o PC continua vencendo a batalha. Embora todo mundo fale, não, o Apple dura, é aquele negócio, você compra um para a vida inteira. Mentira também, aí um dia chega ao fim. É verdade. E qual que é a nota que você dá para os Piratas do Vale do Silício? Olha, Piratas eu vou dar uma nota 5, porque apesar de todos esses defeitos aí que eu falei, ele ainda é interessante por ver a batalhinha dos dois e tal, e pela aquela coisa de envolver a IBM também, por retratar um período da história em que o computador pessoal não era uma coisa que as pessoas tinham em casa, não existia, era um conceito novo. Então você ouvir falar de um tempo em que as pessoas não tinham micro em casa, não existia o Google, não existia nada, não tinha download, então era um mundo sem download, então era um mundo muito diferente, né? Então isso aí é curioso, então faz a gente esquecer de todos os problemas de roteiro, de interpretação e de produção. Então vou levar um 5. Eu já dou uma nota 7, eu acho que para um filme feito para TV ele é muito bem feito, ele tem as atuações exageradas, concordo plenamente, o Anthony Michael Hall como o Bill Gates está meio capenga, né? Você deve lembrar do Anthony Michael Hall, ator mirim dos anos 80, fez o Clube dos 5, que a gente já falou aqui também. A Hora da Zona Morta, ele também. Tá, Mulher Nota 1000, Gatinhos e Gatões, Batman Cavaleiro das Trevas. É uma ponta ali, eu nem lembrava que era ele. Mas tá lá. Você dá uma bugada, hoje tem o Google. E o outro cara que faz o Steve Jobs é o Noah Weil, e ele trabalhou no ER, e também trabalha... Tá com uma série nova agora. Essa é Librarians, exatamente. Que eu não vi ainda. Mas assim, eu achei o filme bem feito. Do que ele se propõe a contar a história da Apple e da Microsoft, e a batalha do Jobs e a do Gates, eu acho que ele é bem levado e consegue passar a ideia geral ali com todos os pesares, sabendo que é uma produção feita para TV e que é mesmo um filme menor. Tá bom. E o Jobs? O Jobs eu dou uma nota 3. Que é muito ruim o filme, ele é mal recortado, na verdade. Eu acho bacana quando você pega um filme e dá um recorte, né? Eu acho que não dá pra você contar também uma biografia num filme de 2 horas. Dá um recorte histórico. Mas você ignorar, como eles ignoraram, pegou uma parte crucial, né, do Jobs, você não cita nem a doença dele, né, ele praticamente definhando,
e você vê toda aquela situação, não citou, o cara ficou doente, não citou todo o perrengue que ele passou, mostrou, obviamente, as invenções, o jeito ruim dele de fazer negócio, dele tratar os seus funcionários, mas eu achei muito ruim. Um filme... Qual a sua nota? Não, eu vou dar um 5 também. Eu vou dar um 5 porque teve uma produçãozinha melhorada, tal, mas assim, eu não dou uma nota maior porque os efeitos são muito gritantes. É uma filmobiografia e o ator não segura a onda. Sim, então isso compromete demais para quem está assistindo, né? E outra, eu acho um absurdo também, isso vale para os dois filmes e tal, não se discutir a questão do software livre nos dois filmes. É como se as opções que a gente tivesse todas no mundo fossem corporativas. Então isso aí também o filme enfraquece e tal. E não entra nem em nenhum momento. O cara, eles falam umas viagens, mas não chegam a falar dos usuários, são muito distintos, de por que PC, por que o PC venceu a guerra. Isso não é citado, não é? Venceu a guerra, tem gente que fica aborrecido se falar isso, né? Mas do Vale do Silício ele meio que passa aquela ideia, né? O que é o Bill Gates, ele é geralmente um gênio, só que, o Steve Jobs realmente era um gênio, só que o Bill Gates, o que ele fez? Pegou aquele produto que era genial do Bill Gates, só que era totalmente direcionado a um pequeno público, a um nicho, e popularizou. Sim. Isso foi mais genial ainda, e ninguém dá esse crédito pro Gates. De popularizar alguma coisa que era totalmente diferente. Na verdade, eu acho que os dois levam crédito demais por terem roubado a invenção dos outros, né? Que os dois filmes deixam bem claro que os dois não criaram nada. Eles souberam simplesmente faturar em cima da criação dos outros. Então isso também é fonte de aborrecimento. E o Gates foi lá e passou o rodo. Então, ladrão que rouba ladrão. Você não perdão. Por isso que o Pirata do Silicon Valley é melhor. Então vamos fazer aqui uma leve contabilidade. Primeiro, Piratas do Vale do Silício. Eu dou nota 7. Nota 7, nota 5, média... 6, passou. 6, passou. Foi honesto. Jobs, nota 3, nota 5, média 4. Então, nessa batalha, pelo menos, Piratas do Silício foi... O que é o pirata? Vai dormir. E vamos ver se esse novo filme aí, que pelo menos tem um diretor bom, um ator bom, que deve ser um pouquinho melhor. É isso daí. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Assine o nosso canal, siga nosso Facebook, nossas redes sociais e até a próxima.